A mensagem de hoje fala sobre o céu, como todas, da série. E o céu sendo um lugar de reencontro. O céu é um lugar de reencontro. Amém? Em 1 Coríntios 13, 12, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro essa verdade. E ele diz assim: porque agora nós vemos como espelho. Tudo que vemos nessa realidade é em parte, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Amém? O que ele está dizendo? Que eu vou ver face a face, não só Deus, mas todas as pessoas que já passaram e que estão no céu. Amém? Então esse é o primeiro aspecto. Nós vamos encontrar as pessoas que já se foram. Não é? Será que nós seremos reconhecidos no céu? Esse texto fala sobre isso. Esse texto é uma síntese de toda a mensagem. Seremos reconhecidos, reconheceremos. Teremos o conhecimento pleno, não só de toda a verdade, mas das pessoas também. Amém? O Velho Testamento, ele afirma isso. Desde do começo da revelação, Deus já mostra ao homem que nós reconheceremos as pessoas quando chegarmos no céu. Isso nos traz um grande alento, não é? Quantos de vocês já perderam pessoas queridas? Pais, filhos, ou alguma pessoa muito próxima, muito querida? Levanta a mão. Muitas pessoas, a maioria, não é? Eu ainda tenho o privilégio de ter os meus pais comigo. Né? Mas algumas pessoas já perderam os pais, alguns tiveram infortúnio de enterrar filhos. E tudo isso é muito triste, porque a separação é triste. Traz saudade, traz dor. Não é? Quando eu comecei a estudar sobre isso, por várias vezes eu tive que embargar o meu choro, porque eu sempre, quando eu lembro numa pessoa muito querida que eu perdi, eu não consigo ficar sem chorar. É como se fosse assim um choque. Quando eu lembro, me vêm as lágrimas. Até antes de começar a pregar, eu orei para o Espírito Santo me impedir de chorar aqui em cima. Mas o Velho Testamento fala sobre essa realidade. Que nós encontraremos as pessoas que nos são queridas. Em Gênesis 25, 7, 8, é uma palavra que fala sobre Abraão, descreve a vida de Abraão e diz assim: estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. É a outra versão, a versão que eu tenho aqui. E foi congregado ao seu povo. Essa versão que eu tenho aqui, ela explica um pouco melhor. E foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Abraão foi o homem que Deus escolheu e fez uma aliança tremenda com ele. Abraão vivia entre o povo pagão. E Deus fala com ele. Deus diz para ele: Abraão, você vai sair do meio da sua família, da cidade onde você mora. Ele morava no Ur dos caldeus. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Um lugar novo. E eu farei de você um grande povo. E você será uma bênção. Todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma aliança e uma promessa na vida de Abraão, que foi uma coisa tremenda. E Deus começou a se revelar como Deus Criador e Deus Senhor de todas as coisas em Abraão. E faz dele um povo, e dá a ele uma terra.
E quando a palavra de Deus diz que em Abraão todas as famílias da terra são abençoadas, é porque nós que cremos, né, no plano de salvação de Deus através de Jesus, e cremos, temos fé, somos filhos de Abraão. Amém? Então Abraão foi um homem muito especial. Deus fez com ele uma aliança. E Deus fala, aquele que teve que abrir mão dos seus familiares. Abraão teve que sair da sua terra e da sua parentela e foi para um lugar. Ele abriu mão, foi uma semente que ele plantou para colher uma grande família. Ele abriu mão da sua família de carne para receber nele e abençoar todas as famílias da terra. Amém? Mas a promessa de Deus foi o seguinte para ele, olha, como relata aqui. Abraão viveu 175 anos, viveu uma vida longa, abençoada. Viu a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, teve a revelação sobre o futuro. No entanto, quando ele abre mão dos seus antepassados, no fim da vida, o que é que a palavra diz? Que ele foi se reunir com eles no mundo dos mortos. Amém? Meu querido, isso nos traz um grande consolo. As pessoas que fizeram parte da nossa vida, né, as que já passaram e as que vão passar, todas vão deixando lacunas, vão deixando saudades. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem um plano perfeito para nós. E quando nós sairmos dessa realidade, nos reencontraremos com eles. Amém? Eu perdi o meu avô paterno, que foi muito importante na minha vida. Como eu disse, não perdi meus pais ainda. Mas ele foi uma pessoa que na minha primeira infância, ele me deu muito amor. Eu sou a filha mais velha e minha mãe teve 2 filhos logo em seguida. Eu com 2 anos e meio praticamente já tinha 2 irmãos. Os meus irmãos tinham problema de saúde, então a minha mãe tinha que dar muita atenção aos meus irmãos. E eu era mais velha, saudável, então fui muito cuidada pelos meus avós paternos. E como meu avô paterno já era aposentado, ele que ficava cuidando de mim, brincando comigo. E naquele tempo, imagina, a gente não fazia grandes coisas, nem ele era muito ativo. Ele dizia que eu era muito calma, eu ficava do lado dele. E eu tenho lembranças lindas, me lembro ele ouvindo jogos de futebol pelo radinho. Eu, quando ouço futebol pelo rádio, tem gosto de infância. E era muito gostoso. E meu avô foi muito importante na minha vida. Para vocês terem uma ideia, até 12 anos, quando eu me mudei do interior, onde a gente morava na mesma cidade, quando eu ficava doente, quem tinha que chamar para segurar minha mão? Meu avô. Ele foi uma figura muito importante para mim. E hoje ele se foi. E quando eu ouço isso, quando eu vejo essa realidade, essa verdade, muito me alegra. Amém? Porque a separação, ela não é eterna. A gente vai se encontrar com aquelas pessoas que foram importantes para nós. Eu já sonhei com meu sogro, que já se foi, porque o Lamartine é o 5º filho, então ele já perdeu os pais. E eu já sonhei com o meu sogro que se foi, que foi muito importante para mim. E quando eu sonhei com o meu sogro era jovem, bonito, na flor da idade. Eu acho que eu vi meu sogro como ele é hoje. Sonho muito com a minha sogra, que foi muito importante para mim. E eu estou dizendo isso para que você pense nisso, que Deus é tão bondoso e Ele quer a nossa alegria completa, que nós temos que pensar no céu como lugar de reencontro, amém? E a felicidade, a plenitude vai acontecer, porque aqueles que se foram estarão conosco novamente. Davi, o rei Davi, perdeu um filho. Davi, o rei, segundo o coração de Deus, ele teve um momento que ele caiu numa tentação. Ele estava no seu palácio, viu uma mulher se banhando nua e se atraiu por ela, a chamou para o seu palácio, se deitou com ela, ou seja, adulterou, e ela se engravidou. Só que essa mulher era casada com um dos seus líderes do exército de Davi, com um dos líderes do exército dele.
E como ela engravidou, Davi teve que planejar alguma coisa para salvá-la, porque na lei, não é, de Deus, na lei dos judeus, quem adulterava era apedrejado até a morte. Então, o que Davi faz? Davi chama Urias, o marido de Betseba, essa mulher com quem ele adulterou. Chama ele e diz assim, olha Urias, pede o relatório da guerra e diz assim, olha Urias, vai deitar-se com a sua mulher. Porque se ele fosse para casa e tivesse sexo com a mulher e ela aparecesse grávida, seria natural e ele salvaria Betseba. Mas o que acontece? Urias vem, faz o relatório da guerra, mas ele não vai até a sua casa. Fica dormindo ao relento com seus soldados. E aí Davi chama Urias e diz assim, mas Urias, por que você não foi deitar-se com a sua mulher? E ele disse assim, como eu posso me deitar sabendo que os meus soldados que estão debaixo do meu comando não têm esse privilégio, eu vou ter esse privilégio? Pois eu não quero, eu quero estar na mesma situação que eles. Então ele não vai e o plano de Davi não dá certo. Aí, o que Davi faz? Davi pega, manda uma carta através dele, de Urias, para o chefe do exército e diz assim, olha, você vai colocar Urias na frente de batalha, e quando os inimigos vierem, vocês vão deixar ele sozinho para que ele morra. Então, Urias volta para a guerra com uma carta decretando um plano, né? Uma direção, uma ordem de Davi, arquitetando a sua morte. E tudo isso acontece, ele morre, Davi se casa com Betseba, e essa gravidez não corre muito bem. Quando o menino nasce, ele nasce com problemas de saúde. E Davi, então, imagina, tomado por remorsos, não é? E querendo livrar o menino da morte, ele ora, intensifica, busca a Deus, jejua. E enquanto o menino tinha a oportunidade de salvação, ele intensamente busca ao Senhor. Mas o dia que ele recebe a notícia que o menino morreu, o que ele faz? Ele se lava, não é? E para de jejuar. E o texto que está lá em 2 Samuel 12, 23, fala sobre esse momento. Todavia, agora que é morta, ou seja, a criança, Davi falando, né? Agora que é morta a criança, por que ainda jejuaria eu? Porém, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Neste momento, o que consola Davi é o seguinte, olha, eu fiz tudo até agora. Só que agora que ela se foi, qual é a realidade? Ela já se foi, eu não posso ir até ela. Quer dizer, ela não pode vir até mim, mas um dia eu irei até ela. Amém? Todas as pessoas que já passaram, já se foram, não vão poder voltar. Não é? Uma vez que passa para a realidade espiritual, não voltam mais para o mundo físico. Elas não virão para nós, mas nós iremos a elas. Amém? E isso é que traz alegria e conforto aos nossos corações. Tem uma frase de uma missionária, ela foi pioneira na África, ela chama Mary Slosser. E ela recebeu, enquanto ela estava no campo missionário, ela recebe uma notícia que a mãe e a irmã tinham morrido. E você imagina, longe de casa, com esperança de voltar um dia, ela recebe essa notícia e ela faz a seguinte declaração: agora o céu está mais perto de mim do que a Inglaterra, onde ela morava. Em outras palavras, o céu está mais perto porque os meus queridos estão lá. Amém? Aquilo que a ligava ao seu passado já não existia mais, mas o céu sim. Então, essa é uma declaração linda. O céu hoje está mais perto do que a Inglaterra. É isso que nos alegra, estar mais perto daqueles que se foram, daqueles que nos deixaram saudade. Amém? Glória a Deus. O Novo Testamento também afirma que o céu é um lugar de reencontro. Jesus, ele falou com Moisés e Elias. Teve um momento no ministério de Jesus que ele subiu ao monte e ele levou Pedro, Tiago e João com ele.
E naquele momento, eles têm uma experiência espiritual incrível, tremendamente marcante. É a transfiguração de Jesus. E lá em Mateus 17, de 1 a 8, eu quero ler os primeiros 3 versículos, relata essa experiência. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui, quando eles sobem ao monte, Jesus é transfigurado. O seu rosto brilha como o sol e as suas vestes se tornam brancas e resplandecentes. Não é? E aparece então Elias e Moisés. Moisés e Elias. E eles conversavam com Jesus. Há alguns teólogos que dizem que, na verdade, essa foi uma experiência que Pedro, Tiago e João tiveram, onde eles já entraram na esfera do céu. Não foi uma realidade terrena. Mas Jesus, quando ele se transfigurou, ele já mostrou como ele seria após a morte. Já com corpo glorificado. E a aparição de Elias e Moisés nada mais era do que a apresentação nos céus, aonde eles estão. Amém? Os profetas que morreram, Moisés e Elias. Então, essa foi uma experiência onde o céu, o portal do céu, se abriu naquele monte para aqueles discípulos. Amém? Jesus falou com eles. Pedro, Tiago e João reconheceram Moisés e Elias. Lá no verso 4, diz o seguinte, vamos agora. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma luz luminosa, uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Até aí tá bom. Neste momento, Pedro, Tiago e João reconhecem Moisés e Elias. Só que eles nunca tinham sido apresentados a eles. Moisés é mais de 1000 anos, 1500 anos antes deles. Elias 800. Então, como que eles podiam conhecer? Não havia nenhum relato, nenhum desenho, nada. Como eles entenderam, como eles reconheceram Moisés e Elias? Na verdade, ao entrarem na esfera dos céus, lhes foi revelado a identidade daqueles que estavam presentes. Amém? Então, meus queridos, céu é um lugar de reencontro. Céu é um lugar onde reconheceremos aqueles que nos são importantes. Jesus, ele foi reconhecido pelos seus discípulos depois da ressurreição. Jesus morreu. No 3º dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. E durante 40 dias, ele andou na terra. E ele se revelou aos seus discípulos. E ele foi reconhecido pelos seus discípulos. Jesus, lá em Lucas 24, de 13 a 33, conta uma experiência onde 2 discípulos estavam andando e um homem começa a caminhar com eles, começa a falar das coisas espirituais e essa pessoa é Jesus e no fim daquele momento eles reconhecem a Jesus. Lucas 24, 13, eu vou ler o texto, vocês acompanham comigo, relata este evento. Neste mesmo dia, iam 2 deles, 2 discípulos, para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. A morte de Jesus, não é? Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes.
E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ou seja, muita coisa aconteceu, né? A morte de Jesus. E você está aqui e não sabe o que está acontecendo? Ao que lhes perguntou: quais? E disseram-lhe: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Bom, o texto vai relatando que ele fala de Jesus. E Jesus começa a falar-lhe das coisas espirituais. E começa a arder no coração deles alguma coisa diferente. Porque a palavra começa a tocá-los. Então, no versículo 28, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-lhe o dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. Então disseram um para o outro: porventura não nos abrasava o coração quando de caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Amém? Vocês imaginam? Aqueles discípulos, aquele povo que tinha recebido em Jesus a esperança de restauração, né? As palavras de salvação. Quando Jesus morre, todos ficam atônitos, tristes, desanimados. Como esses discípulos aqui, quando Jesus começa a andar com eles, né? Eles falam: puxa vida, mas onde você estava? Você não sabe das coisas que aconteceram? Porque isso era o que ocupava o coração deles, aquela tristeza da perda do Messias. E Jesus começa a falar com eles, encher-lhes de esperança, de alegria, até o momento que eles sentam para comer e eles têm então o discernimento e reconhecem a Jesus. Reconhecer Jesus naquele momento é um grande alento para eles. Aqueles que tinham perdido o seu mestre, perdido a sua esperança, têm agora o avivamento, a alegria, não é? Da esperança, da presença de Jesus no meio deles. E, na verdade, tudo aquilo que eles criam, quando eles veem Jesus ressurreto e vivo, eles reconhecem que todas as palavras ditas, todos os feitos, os sinais e as maravilhas, como eles mesmos relataram, olha, ele era um homem poderoso em feitos e palavras. Tudo aquilo não era falso, mas era verdadeiro, porque o poder de Jesus não foi só para os outros, mas ele foi presente e poderoso na sua vida, o ressuscitando da morte. Amém? Jesus venceu as nossas dores, tudo aquilo que nos aprisiona. Jesus venceu a enfermidade, Jesus venceu a tristeza. Ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para destruir a morte. Amém? E nesse momento, aquela era a legitimidade das suas palavras, do seu poder, através da sua ressurreição. E Jesus é reconhecido. Jesus mantém o seu corpo ressurreto. Quando Jesus morre e ele ressuscita, o seu corpo é diferente. Ele é reconhecido, mas ele passa pelas paredes, porque os discípulos estavam reunidos uma das ocasiões, e Jesus se apresenta no meio deles. Então ele passa as paredes. Jesus come porque comeu com eles. Tudo isso é um corpo diferente, é o corpo glorificado de Jesus, que Jesus se apresenta aos discípulos. Amém? E a palavra de Deus que Jesus é as primícias daqueles que dormem. Assim como Jesus, um dia morreremos, ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado. Amém? Meus queridos, a gente tem que pensar nas coisas dos céus. Muitas vezes hoje, na nossa realidade, a gente pensa mais nas coisas do dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas conquistas, nas nossas
responsabilidades, e a gente pouco pensa nas coisas dos céus. Mas as coisas do céu são muito reais, e é para lá que nós estamos caminhando, amém? Temos que pensar nas coisas que são do alto. Hoje em dia eu acho que o mundo ridiculariza um pouco o céu, né? Como que o mundo pinta o céu? Um anjinho tocando uma harpa, né? Aquela monotonia. A gente no céu pulando de nuvem em nuvem. Quem vai querer um céu como esse, meu querido? Você vai querer um céu como esse? Ninguém quer. Aí o mundo pinta o inferno com tudo de bom, com festa, não é? Com alegria, com farra. Então o mundo deseja o quê? O inferno. Mas o céu não é isso que o mundo pinta. O céu é aquilo que a palavra de Deus descreve sobre o céu. Amém? Meus queridos, quando nós deixarmos esse corpo mortal, e a semelhança de Jesus, nós tivermos um corpo ressurreto, nós teremos poder, seremos livres das enfermidades, seremos livres das limitações, amém? Tudo aquilo que nos é agradável e gostoso hoje, você imagina que vai ser superdimensionado no céu. Nós vamos ter família, vamos reconhecer, vamos ser reconhecidos, não é? Aquilo que você mais gosta de fazer, creia que você vai viver de maneira mais intensa no céu. Porque não só teremos acesso ao céu, mas quando tudo terminar, a palavra de Deus diz que terão novos céus, nova terra, teremos esse corpo glorificado que Jesus tem, amém? Teremos acesso ao céu, à terra. Às vezes eu vejo no Facebook, né, pessoas que viajam começam a postar as fotos de viagem. Todo mundo que viaja posta foto de viagem, ou não é? E deixa a gente com água na boca. Porque a gente, não é, alguns podem estar nesses lugares, mas outros não podem estar, mas se alegram com aquele que está e a gente, né, gosta de ver tudo aquilo. Eu gosto muito de ver as fotos que o Milton e a Ruth postam. Eles vão muito para a Europa, vocês conhecem o Milton e a Ruth, um casal aqui da igreja? E eles fazem sempre um roteiro gastronômico natural, então eles vão para as fazendas, eles conhecem as vinícolas e cada paisagem, eu fico imaginando, onde eu queria viajar com eles. Mas se um dia se eu não viajar e não conhecer os lugares que eles conheceram, meu querido, quando tudo terminar e o Senhor refizer a terra. Por que a palavra de Deus diz que Deus vai refazer a terra? Porque todo esse caos que está hoje, do tempo, da destruição da natureza, tudo isso vai ser refeito por Deus, amém? E nós vamos ter acesso à natureza de Deus. Vamos poder estar nesses lugares maravilhosos. Você já imaginou, você está no céu, depois você quer conhecer as cascatas do mundo, as florestas, não é? As coisas mais maravilhosas. Eu quando vejo um espetáculo lindo, eu fico imaginando, toda vez eu penso, imagina como vai ser no céu. Amém? Tudo que você vir de bom, tudo que você desejar, tudo que você tiver de bom, você pode parar e pensar, imagina como vai ser no céu. Amém? O céu vai ser maravilhoso. Porque esse era o propósito de Deus quando Ele construiu a terra, era nos dar o melhor, nós que destruímos, na ausência de Deus. Mas quando Ele estabelecer o seu reino sobre todas as coisas, sobre toda a humanidade, e nós que o reconhecemos como Senhor, estivermos na sua presença, será tudo pleno, será maravilhoso, será extraordinário, será belo, será alegre, será exuberante, será tudo de bom e tudo maravilhoso. Amém? Glória a Deus, não vai ter anjinho tocando naquela monotonia não, vai ser muito alegre, serão os corais, todos os instrumentos. Não sei quantos de vocês já foram assistir uma orquestra. Quando a gente assiste uma orquestra e uma música que vai crescendo e chega ao seu ápice, dá um êxtase tão grande, porque música é coisa do céu, amém? Agora você imagina nos céus como será a música. Será coisa maravilhosa para quem gosta de música, não é?
Esse final de semana, o Lamartine estava gripado e a gente ficou em casa. Ficamos 2 dias de cama, em casa descansando. E ele gosta muito de música, então ele tirou algumas músicas. E as músicas tristes, né? Eu falo para ele, meu amor, que música triste. Ele até publicou no Face dele o Cântico Triste, do Edu Lobo. Aí ele sempre diz, meu amor, a música melancólica, ela toca na alma, é uma coisa que mexe. E, de fato, eu acho que depende do gosto e depende da época que você nasceu e o ambiente que você foi criado, há sons e músicas que mais nos tocam. Amém? Mas você imagina a presença de Deus que criou tudo isso. Mexer com a alma, gente, é tão gostoso sentir a alma, ter tempo com os pensamentos. Você imagina na presença de Deus, a abundância de alegria, de conhecimento, a revelação vai ser muito bom. Eu sou uma pessoa cuja personalidade, eu sou melancólica, então eu amo estar com os meus pensamentos. Eu amo estar no meu lugar secreto, que é o meu quarto, olhar o pôr do sol que eu vejo da minha sacada. Eu adoro o fim da tarde, eu sou reflexiva, eu gosto disso. E todos os fins da tarde, eu procuro não perder o pôr do sol. É aquela música que diz, aquele cantor que diz que não pode perder o pôr do sol. Como é que é? O que eu conheço? Eu procuro nunca perder o pôr do sol, porque perder o pôr do sol para mim é perder um presente de Deus. E cada um tem uma característica, mas eu estou dizendo tudo isso para dizer para você, para dizer que o céu vai te encher de plenitude. Amém? Seja lá o que toca você, o que toca a sua alma, o que te traz prazer, você terá no céu algo muito mais tremendo e muito mais maravilhoso. Amém? Eu gostaria de contar uma história que, na verdade, ilustra uma realidade. A história de 2 homens. Um passou a sua vida buscando as riquezas, trabalhando, cujo propósito era ter coisas e viver plenamente nesta terra. O outro buscou a Deus e servir ao Senhor. Teve uma vida plena, mas não viveu as riquezas. O fim dos 2. O primeiro, ele quando estava morrendo, ele murmurou, estou deixando a minha casa. Estou deixando a minha casa. O segundo, sorrindo com um brilho nos olhos, disse, estou indo para minha casa. Estou indo para minha casa. Amém? Glória a Deus. Nós podemos ser 2 tipos de pessoas. Ou colocar os nossos olhos e propósitos na terra e se esquecer dos céus. E quando estivermos partindo, vamos ter saudade do que deixamos. Ou buscar as coisas que são do alto, como Jesus disse. Quando estivermos passando por aquele momento, né, que a gente pressente que está indo, né, para a eternidade, a gente olha para frente e diz, estou chegando em casa. Amém? Você tem a oportunidade de decidir hoje. E quando Deus te dá a oportunidade de ouvir sobre o céu, é para que você saiba que o plano perfeito dele para nós não alcançamos ainda. Vamos alcançar nessa terra, mas a plenitude será nos céus e na sua presença. Amém? Se prepare para chegar na sua casa, na presença do Senhor Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Senhor, o Senhor nos criou e o Senhor nos amou tão profundamente que o Senhor arquitetou um plano perfeito para nos livrar do inferno, que é a ausência do Senhor. Senhor Deus, hoje nós olhamos para Ti. Olhamos para o futuro, para aquilo que há de ser, Senhor.
E quando tudo passar, quando o Senhor refizer todas as coisas, nós que somos seres eternos, queremos olhar para Ti, Senhor Deus, e queremos dizer: Senhor Deus, estamos em casa, Paizinho querido. Estamos na Tua presença, Senhor Deus, onde há plenitude de alegria. Senhor Deus, queremos ser plenos como criaturas. Senhor Deus, por isso eu te peço agora, que o Senhor toque a cada um aqui. Que o Senhor mude, Senhor Deus, a nossa visão e a perspectiva das coisas, da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Porque as coisas aqui são reais, mas as espirituais são mais reais do que as materiais. Senhor Deus, por isso abra os nossos olhos espirituais nesta manhã, para que vejamos o Senhor, para que amemos o Senhor, para que desejemos as suas coisas, as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Pai, em nome de Jesus, e tudo aquilo que fazemos aqui, Senhor Deus, possamos fazer para que o seu nome seja glorificado. E ao chegarmos na Tua presença, Senhor Deus, o Senhor possa dizer que o Senhor se agradou de nós e da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito toque agora as vidas. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu não sei vocês, mas quando eu estou vivendo dias de intensa busca a Deus, às vezes eu tenho a sensação que eu vou ser levada. Eu e o Lamartine, a gente fica brigando. Ele fala que ele quer que eu vá primeiro, eu falo que eu quero que ele vá primeiro. Mas uma coisa que eu peço para Deus, que a gente fique juntinhos lá. Dos dois arrebatados, quem sabe a gente vai viver o arrebatamento, amém? Às vezes eu tenho sensação que quando você está muito na presença de Deus, que alguma coisa vai acontecer que você já vai para o céu. Para mim o céu é a presença de Deus, da vontade, né, de estar na presença de Deus, da saudade de Deus. Imagina agora sabendo que a gente vai estar todo mundo junto, reconhecendo, vivendo nas mansões, com todos esses privilégios, a gente já não vai ter mais medo de morrer. Vocês sabem que eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de sentir falta de ar na morte. Eu tinha esse medo, esse temor. E um dia Deus me deu uma experiência espiritual. Eu estava dormindo e tive um sonho. E eu ia morrer, e eu estava num lugar e vinha uma onda, um tsunami, e eu falei, eu vou morrer, eu vou sentir a morte. E naquele momento eu me confrontei com aquele medo de ficar sem ar. Na hora que a onda veio, no sonho isso acontecendo, a onda, eu falei, vou ficar sem ar, a onda me abraçou. Eu senti como se fosse um abraço quente e eu não perdi o ar. Ela só estava presente ali, ela me envolveu com um abraço gostoso. Sabe quando alguém que te ama te abraça gostoso? Eu tive essa sensação. E eu acordei, e quando acordei, o Espírito de Deus falou para mim, assim será a sua passagem para a vida eterna. Será como um abraço morno e aconchegante. Não tenha medo que você não vai ficar sem ar. Essa foi a experiência que Deus me deu para não ter mais medo da morte. Então, meu querido, morte para os filhos de Deus é promoção para melhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria então de finalizar o nosso culto com a bênção do Senhor. Fique em pé, por favor. Levante a sua mão para o alto. Senhor Deus, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Espírito venha sobre cada um, sobre as famílias, sobre o Teu povo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Uma boa semana.